Sabe aquelas situações que a gente precisa agir? Sabe aqueles momentos em que a gente precisa parar tudo e resolver alguma coisa na última hora? Ou resolver um problema, algo que deu errado, alguma briga, situações complexas, cotidianas, ou até mesmo coisas bobas e singelas, como por exemplo, uma lâmpada queimada que a gente precisa trocar. Pois é, a carta do punhal, ela fala sobre tudo isso. Mas vamos lá. Vamos começar pelo título. Espiritualidade menor. Ou seja, ela está simbolizando aqui entidades espirituais do baixo astral, como eguns, ou entidades como Exus, pombagiras, os guardiões, caboclos, ou seja, as entidades de uma hierarquia menor, aquelas entidades que estão mais próximas de nós no cotidiano. Então o punhal, ele vai simbolizar nada mais, nada menos do que a função dessas entidades. Mas como essas cartas foram desenhadas para retratar a nossa vida, a vida humana encarnada aqui e agora, a gente vai então compreender esse punhal como uma metáfora do que nós temos que fazer na nossa vida, no cotidiano, na nossa rotina, trabalhar, resolver. Por exemplo, sabe aqueles momentos que a gente precisa resolver alguma situação na prefeitura, algo relacionado a burocracias? Aí, claro, se vier ao lado de um lápis, por exemplo, ela vai poder retratar essas situações. Em alguns casos, o punhal ele vai aparecer em situações de brigas, discussões, em momentos em que a gente precisa nos defender. Então o punhal, escreve aí no caderno, ele fala sobre defesa também. Inclusive até já gravei uma aula sobre o punhal aqui no canal, onde eu falo que essa carta ela é muito sobre a gente descascar abacaxis da nossa vida, resolver problemas, desde os pequenos até os maiores. Então, por isso, ela é uma carta que fala de movimento, de ação, de necessidade da gente agir, às vezes até com impulsividade, ou nos defender. Porque o punhal também vai falar sobre ataques, às vezes até situações de agressões também. Vamos agora começar a associar o punhal na vida amorosa. Situação em que o casal está num momento tenso, crítico, de briga, discussão, até mesmo agressões, tá? Então pode falar desse tipo de relação, uma relação que está sendo agressiva. Relacionamentos destrutivos, onde um quer atacar o outro, um está competindo com o outro. Em algumas tiragens, esse punhal, ao lado de cartas boas, positivas, pode falar do quê? De uma proteção do casal também, tá? Então, tudo depende do que tiver ao lado. Em horas pode falar sobre esses problemas e horas pode falar sobre o casal sendo protegido. Se tiver ao lado, por exemplo, do cristal, punhal, ferradura, aí a coisa já muda de figura, né? Mas claro que sempre tentando compreender a pergunta que a consulente fez ou que posição que essa carta caiu no jogo. Então tudo isso você vai precisar analisar. Então o significado dessa carta ele vai variar, mas dentro do sentido e da essência que representa espiritualidade menor. Eu já vi muita gente falando dessa carta como uma carta do corte. E pela minha experiência com esse baralho, a carta do punhal ela não fala de o próprio corte acontecendo. Ela não fala de um corte de relação, por exemplo. Não, ela não vai falar disso, tá? A carta que fala de corte é a carta da pulseira arrebentada. Aí sim, ali houve um corte, houve um rompimento, houve uma interrupção. Mas o punhal em si, ele não vai anunciar corte. Então, cuidado, prestem muita atenção. Que carta vem depois do punhal?
Então, às vezes, o punhal ele tá falando de proteção, tá falando de defesa, tá? Então, o corte é a pulseira arrebentada. Então, muito cuidado para não se confundirem com essas cartas. Na vida financeira, o punhal ele retrata situações em que a pessoa tá buscando resolver finanças, ela tá administrando de certa forma, ou ela tá tentando pagar uma dívida, ela está sofrendo algum tipo de obstáculo financeiro. O punhal também fala de obstáculo, mas fala da pessoa ela indo à luta, ela indo resolver tal obstáculo. Já na profissão é quando a pessoa ela começa a estudar, ela começa a lapidar alguma habilidade que ela tem para poder exercer ou executar uma função, uma profissão. Ou também é ela dentro lá do trabalho tendo que resolver problemas, né? Ela na função dela tendo que solucionar algum probleminha que aconteceu. E na espiritualidade, vida espiritual, aí a gente já sabe, né? Como eu falei no começo, vai representar uma proteção, dependendo do que vem do lado, mas geralmente, o punhal ele vai aparecer em situações onde a pessoa está sendo atacada espiritualmente e precisa se defender. Então pode marcar a presença de eguns, né, de obsessores, de entidades ali que estão atacando o consulente. E fala de proteção num sentido de as entidades do consulente correndo gira, as entidades do consulente dando proteção num sentido de ataque. O punhal, ele fala de densidade, materialidade. Ou seja, quando ela vier falando de algum tipo de proteção ou presença de um Exu, de um cigano dando alguma proteção, não é no mesmo nível do que a carta Os Cristais. A proteção lá da carta dos cristais é uma proteção que vem de uma alta hierarquia, de espíritos de luz, espíritos, né, de um nível mais sutil, digamos assim. Já o punhal, ele fala de uma proteção mais real, mais cotidiana, por isso que ela está totalmente ligada com a função, a atividade dos guardiões. Mas também pode falar de um trabalho de um cigano, né, de entidades que trabalham com o punhal, pode representar falangeiros de Ogum, pode sim, sem problema nenhum, se vier cristais. Punhal pode falar do próprio Ogum, dando proteção, das ferramentas de Ogum. Vocês perceberam que o punhal ele é um instrumento bem masculino, né? Uma energia yang presente, é a masculinidade, ou seja, é a ação. Não deixa de comentar, não deixa de dar o teu like. Outra coisa, pessoal, ativem o sininho de notificações, porque assim quando eu gravo um vídeo novo, uma aula nova, vocês vão receber a notificação ali no celular de vocês. Então, para vocês não perderem, muitas vezes, de repente eu gravo a aula e vocês acabam nem recebendo a notificação. Então, clique ali no sininho para vocês estarem recebendo e assistindo. E não esquece de apoiar o canal, curtam, comentem e compartilhem com quem quer aprender esse baralho, com quem precisa saber dessas informações. Um grande abraço e até a próxima!